Graça e paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós reconhecemos que Tu governas sobre todas as coisas, Senhor. Tu és o Deus que muda os tempos e as estações, estabelece reis e destrona reis. Tu dás sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Tu és o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e Tu dá a quem Tu quer. Nada, Senhor, passa despercebido diante dos Teus olhos. E toda a nossa vida, Senhor, o Senhor já estabeleceu desde o princípio, todos os nossos anos. O Senhor já viu, Senhor, cada um de nós, a nossa substância ainda informe. E no Teu livro foram escritos todos os nossos dias, antes, Senhor, que cada um deles existisse. O Senhor já estabeleceu aquilo que faria, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça por esse momento em que nós vamos estar envolvidos com a pregação da Tua palavra. Queremos confessar, Senhor, diante de anjos, diante de homens, que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nós confessamos que Teu Filho veio em carne para destruir as obras do diabo. Nós confessamos a Ele, não negamos. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Fala conosco. Nós nos encomendamos ao Senhor e à palavra da Tua graça, Senhor. Ela tem poder, Senhor, para nos alimentar, para nos edificar e dar herança, Senhor, a cada um de nós que fomos agraciados pela fé em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no dia de hoje, eu gostaria de iniciar uma série de mensagens com os irmãos, que eu acredito que vai ocupar muito do meu tempo e do nosso tempo, mas vai ser muito proveitosa, porque nós vamos estudar sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E nós vamos estudar os eventos, todos os eventos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua ordem, desde o seu nascimento até a sua ascensão, a sua entronização à destra do trono de Deus. E isso vai nos ocupar muito tempo, talvez alguns anos, mas eu acredito que se nós dependermos do Senhor e orarmos que o Senhor nos sustente, nós vamos concluir esse empreendimento com a graça dEle. Então nós precisamos muito da ajuda dEle para isso. Que o Senhor nos socorra. Amém, irmãos? E são mais de 218 eventos da vida do nosso Senhor Jesus. Alguns ainda deles nós vamos ter que dividir em partes. E hoje nós vamos começar com um deles, o primeiro que nós vamos estudar, que é a questão do nosso Senhor Jesus ser o verbo pré-existente. Você já ouviu falar em algum momento na sua vida que Jesus já existia antes de nascer no ventre de Maria? Esse é o nosso assunto hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muitos pensam que Jesus veio existir a partir do seu nascimento em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Muitos pensam que ele nem era humano, ele parecia um homem, como os docetas. Aquela figura de pegadas na areia que vão desaparecendo à medida que aquele suposto ser andava, segundo os docetas. Outros pensam que ele era um modo diferente de Deus se apresentar. Outros pensavam que o Cristo desceu sobre ele na cruz, desceu sobre ele no seu batismo e o abandonou na cruz.
Mas quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos descobrir isso que está na primeira frase do Evangelho do apóstolo João. Aliás, João viu o Verbo de Deus, num cavalo branco, em Apocalipse 19, 13. E Apocalipse está antes do Evangelho na sua cronologia. Depois que ele foi liberado da ilha de Patmos, ele foi residir em Éfeso. E ali ele escreveu suas epístolas e depois seu Evangelho. Então, essa visão maravilhosa de Cristo que João viu e que não era incomum para as pessoas que viviam naquela época, é sobre isso que nós vamos falar, irmãos. Então, como nós vamos olhar Cristo a partir de agora? Nós vamos olhar um Cristo eterno, um Cristo pré-existente, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a palavra de Deus, ela usa essa expressão para se referir ao Cristo gerado antes dos tempos eternos, o unigênito do Pai. Quem lembra de João capítulo 1, verso 18? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então nós podemos falar de 3 gerações do Verbo divino. A primeira, e não significa isso que ele veio existir em algum momento, mas a primeira é quando Deus mesmo, no seu autoconhecer, no reconhecer-se como um ser, ele gera uma imagem de si mesma eterna, a sabedoria de Deus eterna. E veja, irmão, Deus nunca deixou de ter sabedoria. Deus é eternamente sábio. E quando ele, na sua sabedoria eterna, percebe-se a si mesmo, vamos dizer assim, por falta de palavras, ele gera uma imagem de si mesmo que é totalmente igual a ele. Este é o Verbo, segundo a palavra de Deus. E nós vamos ler esses textos. Depois, esse Verbo eterno de Deus, ele nasce por poder do Espírito Santo como homem no ventre da Virgem Maria. Ela perguntou como haveria de ser isso. E o anjo respondeu a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o ente que há de nascer de ti será um ente santo. Agora nós temos o nascimento do Deus homem. Quando esse Verbo eterno, Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai, palavras importantes, se fez carne. João 1,14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas temos ainda um terceiro movimento com respeito a isso, que é quando ele é reconhecido como Deus, homem, Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. E quando é declarado a ele naquele dia: tu és o meu filho, como está no Salmo de número 2. Eu hoje te gerei. E Paulo diz também, que isso se referia a respeito da ressurreição do Verbo. Quando ele é reconhecido diante de todos como Filho de Deus. 100% Deus, 100% homem. Paulo usa essa linguagem em Romanos 1,4. Foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Foi designado, foi testemunhado pelo próprio Pai que este era o Filho de Deus. E as provas disso foi que ele ressurgiu dentre os mortos no 3º dia. Isso também diz respeito a essa frase: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso não é um conceito, irmãos, que Deus tirou do nada. Deus estava trabalhando na história do mundo já. E se os irmãos conhecem aquela visão de Daniel, como nós citamos, cantamos, da estátua de Nabucodonosor, representando aqueles 4 grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os irmãos vão saber que Deus é aquele que estabelece reis, destrona reis. Ele é o Deus não só da Bíblia, mas o Deus também da história. Ele governa sobre toda a história humana. Que interessante, né, irmãos?
como isso nos traz segurança ao coração. Não cai um pardal sem que seja por vontade de Deus. Aliás, o texto de Mateus 10, 29 diz que sem que Deus o acompanhe até sua queda. Então, e todos os cabelos da nossa cabeça estão numerados. Isso é o Deus soberano. Um dia o rei da Babilônia julgou-se ser muito grande e disse: veja os palácios e os jardins que eu construí para a minha glória. E a Bíblia diz que Deus tirou a razão dele. Deus tirou a capacidade de inteligência dele e ele foi pastar com os animais do campo. Diz que as suas unhas cresceram, pelos cresceram nele, ele passou um ano comendo capim. E um dia a consciência voltou a ele. E lá nesse capítulo você lê várias vezes ele dizendo que aconteceu isso com ele para que ele soubesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Aliás, nós podíamos dizer que esse é o tema do livro de Daniel, o Deus da história. E o Deus da história, depois de derrubado o império dos babilônicos, mandou os medo-persas. Depois, ele mandou um grande general chamado Alexandre o Grande. E esse homem dominou todo o mundo habitado e helenizou todo o mundo habitado com a sua cultura e com a sua língua. E você sabia que Deus estava trabalhando nisso? Por que Deus estava trabalhando nisso? Porque Deus precisava fazer uma ponte entre o mundo judaico e o mundo grego. E o Novo Testamento seria escrito em que língua, irmãos? Seria escrito em grego. E toda aquela terra habitada falaria um único idioma. Os romanos falariam grego. Os apóstolos escreveriam o Novo Testamento em grego. E Deus, que é o Deus da história, estava trabalhando na história. E todo mundo daquela época foi helenizado. E daquele grande homem, Alexandre, saíram 4 generais que dividiram seu reino, como está na profecia de Daniel, muitos anos antes. E um deles contratou 70 sábios judeus para traduzir o livro sagrado dos judeus para o idioma grego. E essa versão foi conhecida como a versão dos 70, ou a Septuaginta. E era a Bíblia que os apóstolos usavam para fazer as referências do Antigo Testamento. E era traduzida do texto massorético. Quem vocês acham que estava trabalhando nisso? Quem vocês acham que estava trabalhando nisso? O próprio Deus. E aí, a partir desse momento, surgiram vários filósofos gregos. Um deles chamava-se Heráclito de Éfeso. E ele foi o primeiro a cunhar esta expressão que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O Verbo, o Logos. Muito tempo antes. E eles começaram a pensar sobre isso. Para aqueles pensadores gregos, este era o princípio impessoal, racional, que deu início ao universo. Não era uma pessoa. Era uma força, um princípio impessoal, racional, que deu início ao universo. Qual é o mistério, então, que o Novo Testamento vem trazer, irmãos? O mistério que o Novo Testamento vem trazer é que este, que eles conheciam como algo impessoal, como uma energia, uma força racional, era uma pessoa. O Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Deus da história. Os irmãos percebem, irmãos? E eu gostaria que os irmãos guardassem 3 palavrinhas para que nós... São palavras um pouco técnicas, mas em si mesmas elas têm o seu sentido. Pré-existência, coexistência e autoexistência. Existência, todos nós sabemos o que é. Mas no que concerne ao verbo, ele é pré-existente, porque existia antes de qualquer coisa existir. Ele é coexistente porque existia com Deus e era um com Deus
antes de tudo existir. E os dois estavam juntos. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E a autoexistência, porque nele mesmo ele se satisfazia e ele não precisava de nada e nem de ninguém. Ele tem a força em si mesmo, a capacidade em si mesmo, a vida está em si mesmo. Isso é autoexistência. E, nesse sentido, todos os seres humanos, todas as criaturas, tudo que existe, todas as galáxias, são contingentes, precisam dele para existir, mas ele mesmo não precisa de nada nem de ninguém. É isso que nós encontramos nesse verso. No princípio era o verbo pré-existente. O verbo estava com Deus, coexistindo com o Pai. E o verbo era Deus, ou Deus era o verbo. Ele existia por si mesmo. E toda existência deriva dele. Por isso que o próximo verso diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E nós, se vamos começar a falar da vida de Jesus, nós precisamos deixar claro isso. Parece filosófico? Nós vamos ver como isso tem a ver com a nossa vida prática. Como isso tem a ver conosco. Imagine você ouvindo alguém falar que antes que existisse qualquer coisa, tempo, espaço, matéria, Deus já existia e ele, ao conhecer-se eternamente, gera uma imagem de si mesmo que é igual a ele em tudo, que chama Filho, o Verbo, o Logos, a palavra. Irmão, isso é filosófico? Não, isso é prático. Tudo que existe veio daí. Todas as relações vieram daí. Se existe igreja, veio daí. Se existe sociedade, veio daí. Se existe família, veio daí. Se existe amor, veio daí. Se existe inteligência, veio daí. Se existe racionalidade, veio daqui. Porque dele procedem todas as coisas. Por meio dele, elas são sustentadas. E todas foram feitas para ele. Me parece que isso é uma coisa muito prática, irmãos. Então, primeiro, pré-existência. Nós vamos ler alguns textos para que nós possamos guardar. O primeiro, João capítulo 17. O Evangelho de João é conhecido como o santo da Bíblia, o lugar santo da Bíblia. E o capítulo 17 desse Evangelho é o santo dos santos. Porque ali o nosso sumo sacerdote está orando ao Pai. Não é assim? Está prestes a deixar o mundo e voltar do lugar onde veio. E o texto diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, é só você ler a partir do capítulo 13, você vai ver esse último discurso. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Essa é uma conversa intertrinitária. É uma coisa que a nossa mente não é capaz de alcançar. Ele segue dizendo: assim como lhe deste ou conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna ao que lhe deste. E a vida eterna é esta. E nós já falamos dessa questão do conhecimento de Deus. Relacional, íntimo, pessoal, que vai muito além do que você colocar informações na sua cabeça. Ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E veja o que Jesus ora, irmãos. Certa vez eu lembro de um conhecido falar que num curso de teologia ele tinha ouvido o professor dizer que Jesus não havia nenhuma memória, ou nem mesmo sabia quem era, muito menos saber o que ele era antes de se encarnar. E quando eu vi aquilo, já lembrei desse verso. E agora, ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com o quê? Com a glória que eu tinha junto de ti,
antes que houvesse mundo, antes que houvesse a primeira partícula de poeira, antes que houvesse matéria, antes que houvesse tempo, ele estava na glória com Deus. E ele tem lembrança da glória. Os irmãos entendem, irmãos? Ele diz, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso se chama pré-existência. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Os irmãos conhecem em João capítulo 8 aquela discussão de Jesus com aqueles judeus que haviam crido nele. E parece que eles haviam crido nele, mas um pouco depois ele chama eles de filhos do diabo. O diabo é o vosso pai, ele diz. Vocês satisfazem a vontade dele. E eles ficam loucos com Jesus e dizem, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, não, vocês são do diabo, vosso pai. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam como Cristo. Porque ele diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isso é pré-existência. Antes de se encarnar no ventre de Maria. Abraão viu o dia dele e se alegrou. Leia Gênesis capítulo 19. 18 e 19. E você vai encontrar essa história lá. De 3 varões que chegam a Abraão e um deles ele chama Senhor. E o serve, e caminha com ele, e conversa com ele. O anjo de Javé com a letra maiúscula no A. O verbo pré-encarnado de Deus. Moisés o viu, Gideão o viu, Josué o viu e perguntou, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse, eu não sou nem dos vossos, nem dos vossos inimigos. Eu sou o único, eu sou o Senhor. Foi isso que ele disse a Moisés. Eu sou o que sou. E a ideia é eu serei o que serei. Eu permaneço o mesmo. Sempre sou o mesmo. Eu sou o único que pode dizer genuinamente que sou por mim mesmo. Todos nós temos de dizer que a nossa vida depende dele. Até mesmo o ar que respiramos depende dele. E Jesus então conclui dizendo assim, quando eles disseram, você não tem nem 50 anos e viste Abraão, ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Isso é pré-existência. Amém, irmãos? É pessoalidade. É algo antes do que as pessoas falam de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é um ser totalmente outro. Totalmente outro. Como nós lemos em Isaías 45. Os irmãos sabem também que Isaías 6, a Bíblia diz que Isaías viu a glória de Deus e viu alguém assentado no trono. Não é? E quando ele viu isso, ele disse, ai de mim, que sou homem, que de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor do Universo. E quando você vai em João capítulo 12, você descobre que essa visão de Isaías dizia a respeito a Jesus. O texto diz que ele viu a sua glória e falou a respeito dele. Então, essa é a pré-existência do Verbo divino. Se vamos falar da vida de Jesus, precisamos falar disso. E qual texto nós podemos usar para falar disso, irmãos? Provérbios capítulo 8. O conceito dos gregos era o verbo. Para os judeus, o conceito era a sabedoria divina que existia com Deus antes de tudo. Esse era o conceito judaico. Isso está lá em Provérbios capítulo 8. Salmos, Provérbios, depois de Salmos, antes de Eclesiastes. O verso 12 diz assim, eu, um pronome pessoal, quem? A sabedoria.
Então a sabedoria é uma pessoa? Sim. Paulo conhecia bem esse ambiente. Aliás, Paulo foi aquele que passou a ponte até os gregos, né? Paulo de Tarso foi criado num ambiente helenista. Sabia tudo da cultura grega, da cultura romana, mas foi criado também aos pés de Gamaliel. E ele era uma ponte entre as duas culturas. Aliás, Jesus disse para ele que ele deveria ir embora de Jerusalém porque não receberiam ali o seu testemunho e ele seria enviado para os gentios. Não é verdade? Ele conhecia bem esse conceito. E ele amarrou bem as coisas. Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 24, ele diz que Cristo é o poder de Deus. E o que mais? A sabedoria de Deus. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Mas eu gostaria de ler a partir do verso 22. Capítulo 8, verso 22. Esse é o texto áureo do Antigo Testamento sobre isso. E o texto diz assim: eu, Javé, Jeová, que vai estar aí na sua Bíblia como Senhor, com letra maiúscula. Aliás, o texto diz: o Senhor. O que mais? O Senhor, e tem um pronome pessoal aí. O Senhor me possui, então tem Javé, que possui algo, e quem é esse algo? Antes do início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Então aqueles que dizem que Jesus teve um princípio de existência, é um Deus menor, uma divindade diferente do Pai, estavam certos? Não. A pergunta é, em algum momento Deus deixou de ter sabedoria? O que pressupõe a onisciência de Deus? Que Deus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo e não em tempos sucessivamente dispostos, mas de uma vez só. Toda a sabedoria, toda a prudência habita nele desde toda a eternidade. Mas agora a sabedoria reivindica um pronome pessoal para si, como se fosse uma pessoa, e diz: Javé me possuía. Esse é o Pai e o Filho, irmãos. Esse é o Verbo de Deus pré-existente. No início de suas obras, antes de suas obras mais antigas. Sabe por que João diz assim? No princípio era o Verbo? E essa palavra era, esse verbo era, lá em João 1, está num tempo verbal que significa continua sendo, sempre foi e avança sendo sempre o mesmo. Porque antes que tudo existisse, ele já era. E sempre foi. E existia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo antes de tudo. Ele diz, desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de Gênesis 1, 1, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes desse princípio, era o Senhor, nosso Deus, o bendito Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho, existindo juntamente. E a gente começa por aí. Antes de haver abismos, palavra ruim, irmãos, eu fui gerado. Essa é a palavra. Quem tem essa versão na sua tradução? Eu fui gerado. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Na verdade, seguindo lendo, vocês vão descobrir que a ideia é antes que houvesse órbita, eu fui gerado. Ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Quando ele preparava os céus, aí estava quem? Esse é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava. Essa expressão lembra você? A segunda frase do nosso texto. E o Verbo estava com Deus. Eu estava com ele. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Espera um pouquinho, irmão. Isso aqui significa que Deus não precisa de você. Isso aqui significa que quando você ouve um pregador dizer assim, Deus precisa tanto de você, ele estava tão pela metade sem você, que ele decidiu te salvar, é alguém que está totalmente equivocado. Deus se satisfaz em si mesmo. Deus tem seu prazer em si mesmo. Ele faz todas as coisas conforme o beneplácito de sua vontade. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele não precisava criar você, não precisava salvar você, não precisava fazer nada. Ele se satisfazia em si mesmo. Oh, que egoísmo! Não é egoísmo, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai tinha no Filho suas delícias perpetuamente. Ele era aquele que agradava o coração do Pai antes que houvesse qualquer coisa. E Deus só decidiu fazer as coisas para dá-las para Ele como uma dádiva, como um presente. Não porque nós éramos importantes. Não tem nada a ver conosco, irmãos. Tem a ver com Ele mesmo. Diz o texto, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando no seu mundo habitável e achando as suas delícias com os filhos dos homens. E aí tem uma reivindicação dela. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão aqueles que guardaram os meus caminhos. Ouve-me, ensino, sede sábios. E não rejeiteis, feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Porque se você é um cristão, genuinamente nascido de novo, você tem a vida divina dentro de si, a semente divina. Quem achou Ele, quem achou a Cristo, achou a vida. Achou o favor de Deus. Mas o que peca contra mim, contra quem? Contra Cristo, como aqueles judeus de João capítulo 8. Jesus disse para eles no capítulo 8, verso 24, se não crerdes que eu sou, nos vossos pecados morrereis. Quem peca contra ele, violenta sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aí nós gostamos do capítulo 9, não é verdade? Agora nós entendemos do que se trata o capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa. Quem é a sabedoria? Na linguagem do Novo Testamento, o que significa isso? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A sabedoria edificou a sua casa. Ele veio para fazer isso, irmãos. Para edificar uma casa, para que ele habite entre os homens. Para isso ele se tornou um homem. Mas ele já é pré-existente. Aliás, se nós lembrarmos as palavras de Agur, no capítulo 30 de Provérbios, nós vamos ver como havia indícios dessa verdade. Por todo o Antigo Testamento, indícios. Agur diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque, de Maçã. Disse o homem, fadiguei-me, ó Deus. Fadiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem.
Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Eu sou incapaz de alcançar, mas não é um sábio. Esse é um verdadeiro sábio. Esse é alguém que encontrou sabedoria. Ele descobriu que não veio dele mesmo. Veio por revelação divina, né? Então ele é estúpido para ser um homem e não tem inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria. Não tem o conhecimento do santo. É alguém que reconhece a sua miséria, irmão. A sua incapacidade. É alguém que diz assim, se Deus não se revelar a mim, por mim mesmo não seria capaz de conhecê-lo. E ele começa a fazer umas perguntas. E uma delas é muito interessante. Ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Essas perguntas foram respondidas, irmãos. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? O que mais? O que está escrito aí, irmãos? Qual é o nome do quê? Qual é o nome do seu filho? Sabe qual é o nome? Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Esse é o nome. Amém? Esse é o nome que nasceria um dia em Belém. E Miqueias 2 profetizou sobre Belém, disse, tu, Belém, Efratá, não és de modo nenhum a menor entre as terras de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo, Israel. O texto diz, cujas origens ou cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Os irmãos percebem, irmãos? Na linguagem de Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou na linguagem de Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o verbo pré-existente. Mas ele não é só pré-existente, ele é coexistente. E o verbo estava com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Daqui que nasce a família. Daqui que nasce o amor. Daqui que nasce qualquer relação. Daqui que nasce o conhecimento de si mesmo e do que é a personalidade e da necessidade que existe o próximo. É daqui que nasce. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse verbo estava com Deus antes da criação de tudo. Essa é a descoberta da Trindade. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Aqueles que escreveram o Novo Testamento. Deus é um e Deus é três pessoas num único Deus verdadeiro. E aquelas três afirmações que se você nega a fé e provavelmente o seu destino eterno já está selado. Deus é três pessoas, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus e há somente um Deus. Nós não somos triteístas como algumas seitas. Nós acreditamos que o Pai e o Filho são Deus. Eles compartilham no Filho a 100% da divindade, no Pai a 100% da divindade e no Espírito a 100% da divindade. Como já dizia João Damasceno, com aquela palavra pericorese, significa que todo Pai está no Filho, todo Filho está no Pai, todo Pai e o Filho estão no Espírito. Isso é o mistério da Trindade. É para esse mistério que nós prestamos culto, porque os três coexistem juntamente e são um único Deus verdadeiro. Não mudou a afirmação de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Mas esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que em Mateus 28, 18 diz, ide por todo mundo
pregai o evangelho a toda criatura, batizando-vos em o nome, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é um ente, um ser, melhor dizendo, com uma única natureza, que subsiste em 3 pessoas distintas. E cada um deles está plenamente cheio do outro. E havendo distinção entre pessoas, não se muda a natureza. Essa é a confissão da igreja, irmão. Essa é a confissão que nós encontramos na Bíblia. Amém? Essa é a confissão da igreja. Essa é a nossa fé histórica, a fé que foi dada aos apóstolos para cada um de nós guardarmos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. Tudo que se fala do Pai, se fala do Filho. Todos os atributos do Pai se atribuem ao Filho e se atribuem ao Espírito. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito é eterno, como fala Hebreus 9,14. O Espírito também fala lá no capítulo 13 de Atos, quando diz: separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. O Espírito é que se entristece como um ser, como está lá em Efésios capítulo 4, verso 30. O Espírito é o outro Consolador. E se você lembra de João 14, 15, 16, que é o texto que os indoutos e incrédulos usam para tentar confundir a cabeça de irmãos, você vai perceber que lá há esta dança da Trindade. Lá, aquilo que se tenta dizer... Aliás, João estava escrevendo o Evangelho para mostrar exatamente essa verdade, elevando os nossos olhos para o céu, para mostrar que Cristo é Deus, que o Espírito é o outro Paracleto igual a Ele, né? E lá ele diz assim: quando você receber o Espírito, ele diz, eu e o Pai viremos morar em você. Aonde? Na pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? O Verbo estava com Deus, pros ton theon, com a sua face voltada para a face de Deus. E essa é a verdade da igreja, coexistência. E olha só que interessante, né? Daí vem o quê? O amor. Porque há o amante, o amado e o amor entre eles. E Deus é o quê? Isso é prático, irmão. Isso não é teórico. Amém? Então nós vemos também a autoexistência. E o Verbo era Deus. Isso fala que Deus, ele tem vida em si mesmo, existe por si mesmo e não precisa de nada nem de ninguém. Ele se alegra em si mesmo, como nós vimos, ele se satisfaz em si mesmo, e entre as pessoas da Santíssima Trindade não há falta de nada. Não é verdade, irmãos? O Verbo era Deus. Aliás, essa é a confissão do Novo Testamento. Na verdade, se fosse exatamente como está ipsiliter no texto, e Deus era o Verbo. Porque ele é divino. Ele tem natureza divina. Por isso que Paulo vai dizer assim em Romanos 9:5. O qual Jesus Cristo é Deus bendito para todos sempre. Amém. Essa é a confissão dos apóstolos, a confissão da igreja. Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É o caractere da sua hipóstase. A expressão exata do seu ser.
O texto diz que ele, e olha só, porque ele é autoexistente e todos os outros são contingentes. Quem lembra de Atos capítulo 17, onde Paulo está? Paulo está no centro de toda a cultura, de toda a filosofia grega, em Atenas. Não é? Ele discute com os filósofos estoicos e epicureus. E ele é habilidoso argumentador. Sabe o que ele diz naquele texto? Ele diz, o Deus que fez o mundo e as coisas que nele há. Que não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, mas ele mesmo dá vida e respiração e tudo mais. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Os irmãos percebem, irmãos? Você não acha que você acordou hoje de manhã por outro motivo que não seja esse, irmão? Não se engane. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos e é nele que existimos. Isso se chama autoexistência, autossuficiência. Então seja abençoado e diga assim, eu sou contingente. Se o Senhor Jesus não sustentar a minha vida, eu me desintegro. Porque a ideia do texto é que ele que faz com que todas as coisas permaneçam juntas, pela palavra do seu poder. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Mas o que isso tem a ver conosco? Como é que isso se aplica a nós na prática? Será que isso tem alguma aplicação? Irmão, parece tão filosofia, né? Um negócio que aconteceu há tanto tempo, né? Tem sim. Muitas lições práticas. Sabe o que você descobre com essa pequena frase? Antes que todas as coisas existissem, Cristo já era? Sabe o que você descobre? Que tudo deve iniciar com Cristo. Que todas as coisas foram feitas para Ele, para que nelas Ele obtenha a primazia. E o texto diz, porque já existia antes de tudo. Será que isso não é prático para mim e para você? Então, onde que deve começar tudo na nossa vida, na prática, irmãos? Aonde? Na sua brilhante ideia, na sua capacidade humana, na sua habilidade de argumentar, de vender, de comprar, de negociar. Onde que deve começar? Onde que deve começar, jovem, a escolha do relacionamento? Onde que deve começar aquilo que governa qualquer relação social que existe? Onde deve começar? Onde que deve começar o nosso dia, a nossa semana? Quem é o primeiro? Quem é o princípio de tudo? Quem que deve ocupar o primeiro lugar? O Senhor Jesus Cristo. Isso não parece prático para você, irmão? Para mim parece muito prático. Essas as conclusões, e a gente sempre vai trabalhar com coisas muito práticas. Senão a gente fica flutuando, hein? Mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver, irmãos, que nós temos que começar com Cristo. Que os nossos relacionamentos devem começar com Cristo. Amém? E se caso não começar nele, não acaba bem. Aliás, muitos de nós têm essa experiência já. Não acabou nada bem. Não é verdade? Quantos têm essa experiência? Eu tenho essa experiência. Eu tive uma brilhante ideia, tomei uma brilhante decisão por mim mesmo, independente de Cristo, não nasceu em Cristo, não foi por direção do Senhor e acabou tudo mal. Também, por trás dessa verdade, irmãos, está o fato de que ele, necessariamente, por existir em tal forma, deve ocupar o primeiro lugar em todas as coisas. Não só começa nele, é para ele. Ele deve ocupar o lugar primeiro em todas as coisas. Por quê? Porque foi feito para ele e é de direito dele, por existência,
O fato dele existir como a pessoa que ele é, lhe dá o direito a ser o dono de tudo. Absolutamente tudo. Não tem uma partícula do universo que Cristo não possa reivindicar como sua. Porque foi feita para ele, para o louvor da glória dele. Inclusive, cada segundo e minuto das nossas vidas. Ah, irmão, mas eu tenho que trabalhar também. A gente fica com essa dicotomia, não é verdade? Ora, eu vou viver um pouco para a glória de Deus, mas eu tenho meu serviço também, não tem nada a ver, irmãos. As pessoas, elas não entendem que elas foram criadas como um homem litúrgico. O que significa isso? Significa que tudo que a gente faz deveria ser um culto a Deus, para a glória de Deus. Absolutamente tudo, do café da manhã até o fôlego que nós respiramos. E cada atitude no nosso dia. Por quê? Porque ele tem esse direito. É o direito divino, por existência. Foi feito para ele, é dele. A nossa vida é para ele. Amém? E por conta dessa existência que ele tem o direito de ser o primeiro. Isso é muito prático. Mas também ele é coexistente. Ah, irmãos, sabe? Eu fico pensando assim, não existe relacionamento de nenhuma forma no mundo que, se Cristo não estiver no centro, dará certo. Não existe comunhão, não existe nada entre duas partes, não existe mutualidade, não existe família, não existe sociedade se Cristo não for o centro. Por isso que está essa loucura, essa bagunça. Cristo é a resposta para todas as coisas. Cristo é o elo de todas as relações que dão certo, que funcionam, porque ambos se submetem a Cristo. Aliás, irmãos, nós, a igreja, fomos chamados para essa comunhão. Você sabia? Ou seja, eu acabei de dizer para os irmãos que Deus se satisfazia em si mesmo, tinha uma relação perfeita de gozo, de alegria em si mesmo, mas a Bíblia diz que ele veio ao mundo nos chamar para essa relação de amor. Para que nós nos tornássemos participantes desse relacionamento. Não é isso que diz 1 Coríntios 1, 9? Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E João, na sua primeira epístola, diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que é isso? De onde veio isso? Veio da coexistência que havia de Cristo com o Pai desde toda a eternidade. Porque daí veio o relacionamento. Porque daí veio a mutualidade. Porque daí veio a reciprocidade. Porque daí veio o amor. Porque daí veio a igreja. Porque daí veio um povo que se chama pelo seu nome, que o representa, para manifestar a comunhão do Pai e do Filho, o amor do Pai e do Filho, a sabedoria do Pai e do Filho no Espírito Santo, os dons do Filho. Como diz o livro de Atos, Cristo continuou fazendo no mundo e ensinando depois que havia sido sentado à destra de Deus. Através de quem? No Espírito Santo, através dos apóstolos. Cristo continuou a fazer e a ensinar. Agora um monte de homens entraram nessa relação que só existia entre Deus e Deus. Então, irmãos, porque existe comunhão entre o Pai e o Filho, eu posso ter comunhão com o Rodrigo. E a minha comunhão com o Rodrigo tem que ser em torno de Cristo. E eu devo olhar para o Rodrigo em Cristo, reconhecendo as coisas que são de Cristo. As coisas que são minhas, o Rodrigo vai ter que ter paciência. Deus vai tratar comigo. A carnalidade, a dificuldade. Né? Mas em Cristo eu sou uma nova criatura. As experiências espirituais são experiências em Cristo. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12. O que ele fala lá? Conheço um homem em Cristo. Não é uma coisa minha. Aliás, irmãos, Paulo diz em 2 Coríntios 3, 9 e 10 que
Não é uma coisa que como se surgisse de nós e que nós pensássemos por nós mesmos. Ele diz, a nossa suficiência vem de Deus, por meio de Cristo, no Espírito Santo. Da onde surge toda essa verdade prática da igreja? Da coexistência do Filho com o Pai no Espírito Santo. É daqui que surge, não de outro lugar. Amém? E se isso é verdade, Cristo tem que ser o centro de todos os nossos relacionamentos. Então eu vou servir a minha esposa e ela vai me servir para que Cristo seja o centro de todas as coisas. Quando Cristo é o centro, eu não vou querer me auto-justificar, não é verdade? Cristo é o centro. Não é verdade, irmãos? Por que há tanta discussão, discórdia, brigas? Tiago explica. Por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago diz. Não tem a ver com Jesus. Se nós nos submetermos a Jesus, nós vamos ter uma vida de alegria e gozo sem igual. Não é porque a gente entendeu que é tudo para Ele? Por que eu preciso ainda querer ter a razão? Ou a minha mulher quer ter a razão? Ou o fulano tem a razão? O morto não precisa fazer nada, irmão. O morto não fala bem de si mesmo, não fala mal de si mesmo. E o texto diz que nós estamos crucificados com Cristo para que não viva mais a nós mesmos, mas Cristo viva através de nós. Não é isso que está escrito lá? Pois é, exatamente isso. Você chega lá no cemitério, vai num túmulo e diz assim, e aí? O fulano falou mal de ti, olha só, ele falou assim, sim. Qual é a reação do morto? Nenhuma. Ele está morto. Mas se chegar lá e dizer assim, não, mas estão falando bem de ti lá, fazendo campanha para ti na próxima eleição. O que ele vai dizer? Nada. Os irmãos entendem, se Cristo existe, se Cristo é coexistente com o Pai, se Cristo é o centro de todas as coisas, Ele precisa ser o centro das nossas vidas. E Ele nos deu a dádiva de poder viver através de nós, irmãos. Amém? E que lições nós tiramos da autoexistência? A primeira delas, sabe qual é? Dependência. Nós pensávamos assim, nós podíamos... Alguma coisinha dá para fazer, né? Eu sou tão capaz, olha como eu sou habilidoso em tal área, tal área. Veja como eu cresci, como eu aprendi, como eu me desenvolvi, não é verdade? E agora nós descobrimos que nem mesmo o ar que nós respiramos poderia entrar nos nossos pulmões, nem mesmo os átomos do nosso corpo poderiam permanecer juntos se não fossem sustentados por aquele que sustenta a vida e tem existência própria, autoexistência, aceidade. O que nós vamos fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Sem ti, eu nada posso fazer. Nada posso fazer, Senhor. Não tenho capacidade de fazer nada sem ti. Aliás, irmãos, o contrário disso é o motivo da nossa derrota constante. Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão dar fruto, mais fruto, muito fruto. Ele disse, porque sem mim nada podeis fazer. Aliás, irmãos, quando nós vamos levando isso às consequências finais, realmente Jesus estava absolutamente certo nas máximas das conclusões. Nada significa nem mesmo respirar, nem mesmo viver, nem mesmo levantar da cama. E se nós entendemos o que é isso de verdade, irmãos, então sabe o que acontece? Vamos parar com as nossas atitudes rebeldes contra Deus, contra a palavra de Deus, e vamos nos submeter à vontade de Deus. Vamos ser obedientes. Vamos abrir mão, irmãos, das nossas furadas ideias, dos nossos conceitos equivocados, e vamos nos submeter ao que Deus diz.
Esse é o homem que recebe a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento. Porque não procede dele mesmo, mas é Cristo vivendo nele. Esse é o homem que gera fruto. Esse é o homem que é capaz de fazer uma mudança no mundo. Aquele que sabe que toda a sua suficiência depende de Deus. E ele realmente confessa com seus lábios: Senhor, sem ti nada posso fazer. E aplica isso como verdade na sua vida. Ele começa a experimentar, irmãos, aquilo que a Bíblia diz. Ele começa a ver os frutos de Deus vivendo em carne humana, se manifestando nele. Colossenses 3 diz que Cristo deve ser a vida do cristão. Não é que você vai viver e tentar imitar Cristo. É que você vai sair de cena e Cristo vai viver por meio de você. Por isso que a Bíblia diz que você é um vaso para conter Deus, frágil, de barro, mas que a glória é dele. E nós podemos ser vaso de honra ou vaso de desonra. E nós devemos nos arrepender, irmãos. E devemos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me arrepender das coisas que venham tomando nas mãos, sendo enganado pelo pecado, pensando que as coisas procedem de mim, que são para mim mesmo. Hoje eu descobri que são para ti, não são para mim. Hoje eu descobri que eu fui criado para ti. Como diz Isaías 43, 7. Eu os fiz para a minha glória, diz o Senhor. Foi para isso que ele fez. A raça humana, irmão. Foi para isso que ele botou a imagem dele dentro do ser humano. Para representá-lo. Para manifestá-lo diante da criação. Para governar a criação. Para zelar pela criação. Os irmãos entendem? Então isso tudo é muito prático, irmãos. Os irmãos veem? No princípio era o verbo. Pré-existência. O verbo estava com Deus. Coexistência. O verbo era Deus, autoexistência. Ele estava no princípio com Deus, o autor repete. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o agente da criação de Deus. E ele está separado da criação. Todas as coisas estão aqui, Cristo está aqui. Estão em categorias diferentes. Todas as coisas são a criação. E o que sobrou? O Criador. Por isso ele tem direitos. Né? E Deus tem sido aviltado dos seus direitos. Sabe quando nós desonramos o filho, a Bíblia diz que desonramos o pai. Se honramos o filho, honramos o pai. Amém? Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos socorra, irmãos. Possamos aprender do Senhor Jesus. Possamos dobrar nossos joelhos e dizer: ó Senhor, não sabia que Tu eres ciente, precioso, criador, sustentador, eterno, imutável, autossuficiente. Não sabia que a minha vida dependia totalmente de Ti. O maior blasfemador dessa terra depende que Deus o sustente com vida para que blasfeme contra ele. Não sabia, Senhor. Mas hoje estou informado e agora eu quero me submeter ao Teu Filho. E a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Atos 4, 12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Ninguém, Cristo Jesus somente. O Deus homem, esse que fez a ponte. Esse é o cabeça da igreja. É a ele que nós devemos dobrar nossos joelhos e dizer: Senhor, eu rendo toda a minha existência a Ti e confesso-Te como Senhor e Salvador da minha vida. Quero viver meus dias todos para Ti, porque Tu me compraste para não pertencer mais a mim mesmo, mas a Ti. Tu morreu por mim, para que eu possa viver por Ti. E Tu conquistou isso como direito Teu. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, damos graças a Ti
porque sabemos que quando nós falamos de Ti, falamos do Teu Filho, Senhor, o Senhor mesmo toma a Tua palavra e que não volta para Ti vazia, mas prospera naquilo que foi enviado. Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Esta é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra criadora, Tua palavra sustentadora, Tua palavra edificadora, Senhor. Tua palavra consumadora, Tua palavra que é cheiro de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Nós queremos nos submeter ao Teu governo e ao Teu domínio, Senhor, ao governo e domínio do Teu Filho, porque Ele é quem tem toda a autoridade. Senhor, nós queremos submeter a nossa vida, as nossas ações e estar em total dependência de Ti, porque não há nada que passa despercebido aos Teus olhos. Todas as coisas estão aparentes, Senhor, diante de Ti, nuas e patentes, Senhor. A Ti é quem havemos de dar contas. Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor. Quebra, Senhor, a pedra do nosso coração. Ajuda-nos a verdadeiramente nos dobrarmos diante do Senhor e confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Crer com o nosso coração. Reconhecer, Senhor, essa verdade maravilhosa que responde todas as coisas, Senhor, e dá resposta a todas as indagações do coração humano. Senhor, e que supre todas as necessidades, como a Tua palavra diz, Senhor, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E que o Senhor já nos deu em Cristo tudo que conduz à vida e à piedade, Senhor. Fomos agraciados, podemos contar as muitas bênçãos, podemos falar como o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. São muitos benefícios, Senhor. Alegria, Senhor, inunde o nosso coração. Que, Senhor, se nos faltará anos, Senhor, de existência para contar as Tuas bênçãos, Senhor, para glorificar o Teu nome pelos Teus grandes feitos. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Desperta, Senhor, os nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, edifica-nos, ó Deus. Nossa